fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira de terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, último diazinho de setembro, fechamento do mês. E nesse... Olha aqui, rapaz, está tudo bagunçado aqui. A gente vai falar do Tarcísio de Freitas, mas não agora. Agora é isso aqui, ó. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O que a gente vai passar aqui hoje, né? O título desse rapaz, você nem sabe, Maria Lúcia. Ontem confundi, já vou até pedir desculpa, vou pedir desculpa mais para frente também, mas já vou pedir desculpa agora aqui. Ontem confundi CAGED com penádio contínuo. Acho que eu chamei o ministro Luiz Marinho de Carlos Marinho, que é uma mistura de Carlos Lupe com Luiz Marinho, porque eu pensava na Pená, foi uma bagunça, digamos assim. Mas tudo bem, né? Dias de luta, dias de glória, o Chorão só esqueceu de avisar a gente que são muitos dias de luta, né? Alguns dias de glória, mas eles valem a pena. Bom, filosofia à parte, né? Filosofia talvez, né, não tão sofisticada assim. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos está com risco de shutdown, que é comum, tá, gente? Isso vai, volta. Já teve um shutdown, a gente vai falar sobre isso, casualmente ou não casualmente, coincidentemente na época do Trump. Vamos falar também sobre o CAGED, foi a pior geração de empregos para agosto desde o início da série, que eu lembrei aqui, ó, mas isso é bom, entenda, né? Vou dar uma de Miriam Leitão aqui e falar por que desemprego, por que fogo a criação de vaga é bom. Depende do lado do balcão que você está, no que a gente está olhando aqui, pode ser um bom sinal para a política monetária, né? Vamos falar também sobre o Kit Brasil, né? O que é o Kit Brasil, afinal de contas? Os institucionais, investidores institucionais, fundos, pensões, fundos de pensão que tem no Brasil, estão mais posicionados em Kit Brasil nessa época agora, desde a pandemia. É a maior posição, né, o maior, segundo o levantamento da XP, que eu vou mostrar para vocês, é a maior exposição do investidor institucional brasileiro ao Kit Brasil desde a pandemia, e isso tem a ver, claro, com o estrangeiro mais do que com a visão local aqui do investidor local, tá? Depois vamos falar também sobre o TCU, porque no fim das contas está todo mundo apostando aqui em Brasil, emergentes, etc. e tal, mas a gente tem um probleminha de fiscal que ficou meio escanteado, né? Mas ele ainda existe. O TCU soltou não, né? O TCU teve uma decisão, um acórdão, uma recomendação para o governo sobre meta fiscal, aquele negócio de perseguir o centro da meta, etc. e tal. O Estadão teve acesso a esse relatório, e aí a gente vai pegar uns pedacinhos aqui que eu achei extremamente interessante, algo que a gente vinha falando já há muito tempo, que vocês vão ver que o TCU agora também chancelou. E vamos falar também sobre a visita do Tarcísio ao Bolsonaro, porque ela interessa aí a este possível gatilho eleitoral, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para todo mundo. Nossa querida Maria Lúcia, inscrevam-se, curtam, compartilhem, comentem. Hoje Maria Lúcia foi a primeiríssima, porque o resto do pessoal realmente hoje acordou mais tarde, Maria Lúcia, eu concordo com você. Bom dia, Rodrigo. Carmelina, bom dia, Rodrigo e amigos de Sucupira. Maurício Henriques, bom dia. Quem mais por aqui? Fábio atrasado, ó, chegou em terceiro ou quarto, está até chorando. Dias de luta, dias de glória, meu querido Fábio. Relaxa, a vida é assim mesmo. Hoje é 30 de setembro, o ano acabou. Wake Me Up When September Ends, não é a música do Green Day, se não me falha a memória? Então é hoje, né, que tem que acordar ele. Bom dia, presidente. Se realmente a Rússia deixar, nossa querida Letícia, se a Rússia deixar de exportar combustível, isso será complicado para mantermos a inflação aqui no Brasil, certo? Sim. E juros podem ficar na mesa, certo? Sim, também certo. Letícia, você dá nada de braçada nesse assunto, que eu já senti.
E a ideia é essa mesmo. Por que o petróleo caiu ontem, né? Porque tem essa história, né, esse ultimato que vou fazer um parênteses aqui, eu não separei nada sobre isso, mas tem esse ultimato que o nosso querido presidente Trump deu ontem ao lado de Netanyahu, Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, para a história de Gaza, falando: olha, vocês têm que entregar as armas, entregar os reféns, e aí a gente discute o que vai ser feito depois disso, né? Um Estado palestino ou não, etc. e tal, e a gente impede Israel de continuar o ataque. Agora, se vocês não fizerem isso, Israel vai ter todo o apoio dos Estados Unidos para continuar atacando a faixa de Gaza. Então, ficou ruim para o nosso querido grupo terrorista Hamas, né? Para quem tem terrorista de estimação, porque tem gente que tem político de estimação, tem gente que tem terrorista de estimação, né? Que é o caso de defender o Hamas, e coisas do tipo, né? Mas não é bem o nosso métier aqui, então vamos tocar o que precisamos tocar, que é a história do shutdown. O Congresso norte-americano, então, hoje decide se haverá ou não um shutdown nos Estados Unidos, que é o que? A paralisação dos pagamentos, porque não há previsão ali orçamentária, aquela coisa toda. Bom, o que pode acontecer na prática, né? Alguns serviços podem parar, ou algumas pessoas podem perder, ficar sem salário, alguns agentes públicos podem ficar sem salário e aí parar de trabalhar, né? Afinal de contas, você não está recebendo, você não trabalha, né? A gente já passou por isso, não nesse formato legislativo, né? Mas por insolvência mesmo em alguns estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, que não tinham dinheiro para pagar os servidores, mas o pessoal ficou trabalhando, ganhando atrasado, essas coisas que brasileiro, né, dá uma aula nos americanos. Mas, no caso lá, é uma disputa política. Os democratas, que são oposição ao Partido Republicano do nosso querido Donald Trump, exigem que os gastos que estão propostos na peça orçamentária americana não incluam cortes em saúde, infraestrutura e coisas parecidas. E os republicanos defendem um corte mais forte. Enquanto isso, a Câmara americana votou, então, um adiamento para esse shutdown, como se fosse um waiver, uma licença para você sair gastando, continuar gastando temporariamente até que essa querela seja resolvida, mas no Senado as coisas são um pouco mais complicadas para os republicanos, eles precisam aí do voto de 8 democratas que não estão arredando o pé sobre o assunto. Muito bem, o que isso pode significar para a gente, né? Olha, se tiver um shutdown mesmo, você deve ter aí uma pressão sobre o dólar sobe um pouquinho, os emergentes sofrem um pouquinho com isso também. Já aconteceu isso? Já aconteceu várias vezes, a mais longa delas, coincidentemente com o Donald Trump, entre 2019 e 20, acho que é entre 2019 e 20, dezembro, janeiro, ainda antes, pré-pandemia, quando o governo ficou em shutdown durante 35 dias, tá? Mas é algo que vai e vem o tempo todo. E como é que está a expectativa do mercado para isso, né? Agora todo mundo olha para o negócio. Eu acho isso um absurdo, mas não querendo, como é que se fala, proliferar essa ideia, mas eu vi até o Stuberger falando no BTG, qualquer coisa lá, um evento do BTG. Luiz Stuberger, para quem não sabe, é uma lenda no mercado financeiro, sócio fundador ali fundador do Verde, né, que é um fundo lendário no mercado, e considerado um gênio entre alguns gênios desse mundo, né, do Faria Lima. Mas ele, por exemplo, falou que o Polymarket vai ser algo que o pessoal vai estar prestando atenção por causa das eleições, etc. e tal, que é melhor do que pesquisa. Bom, Polymarket é uma casa de aposta, uma bet, né? E tem bet de qualquer coisa no Polymarket, por isso que é Polymarket, né? Ele aceita qualquer coisa. E, por exemplo, lá estão discutindo aí o shutdown. Hoje, mais cedo, 85% de chance, de acordo com as apostas no Polymarket, de um shutdown no governo norte-americano agora, neste ano de 2025. Isso aí andou
muito ali pelos 60%, etc. e tal, e agora chegou, então, ao seu 85%. Chegou a ficar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, e agora nos 85%, depois que o Trump teve uma conversa com democratas e republicanos ontem e acabou ficando sem apoio para aprovar aí esse adiamento do prazo para o shutdown. Então, a gente está caminhando para um shutdown no dia de hoje. Isso pode, sim, forçar um pouquinho o dólar. Beleza? No Brasil, ontem eu falei sobre PNAD contínuo, queria dizer CAGED. O CAGED registrou aí a menor criação de vagas para o mês de agosto desde o início da série e, dando uma de Miriam Leitão aqui, isso é bom, entenda, né? Por que isso é bom, né, seu Rodrigo? É bom pelo seguinte, se o mercado de trabalho desaquece, a gente tem os efeitos da política monetária restritiva do Banco Central sendo registrados na economia real, né? Quanto tempo demora para a política monetária começar a fazer efeito na economia real, né? Tem aquele estudo que é de 12 a 18 meses e parece que a gente chegou aí nos 12 meses, né? Se você lembrar, a gente começou a subir a Selic lá em outubro do ano passado e estamos nessa ideia mais restritiva desde então. Ontem, o Galípolo e o Guilhem ignoraram os dados do CAGED, realmente não fazia sentido eles falarem sobre isso, estavam falando sobre outra coisa, mas reforçaram que o mercado de trabalho é um espaço onde eles estão vendo resiliência, estão vendo força, e que isso tem mantido a cautela do Banco Central brasileiro no corte de juros, né? Esse é o pior pior mês de agosto desde o início da série, em 2020, e vocês estão vendo aí que esse é um gráfico que eu peguei lá do Poder 360, você tem vales muito maiores, a gente está falando só sobre agosto, né? É o pior agosto. Apesar disso, tem aí não é um número péssimo, né? O número esperado pelos analistas ontem era de 160 mil e veio 147.400 vagas. E aí você fala, poxa, mas os juros ontem, os juros futuros, subiram. E você, Rodrigo, fala que quando tem isso, o juro futuro cai. Mas o juro futuro subiu por causa da história do shutdown lá nos Estados Unidos. E é aquilo que eu estou falando para vocês. Está todo mundo olhando para o mercado norte-americano. É ele que está mandando no mercado brasileiro, aqui no mercado local, tá? Então, isso nos traz para este momentinho muito especial aqui neste programa, que é para a gente falar um pouquinho aqui do Kit Brasil, né? Kit Brasil, sumiu aqui o negócio do Kit Brasil, mas é o seguinte, o que é o Kit Brasil, né? E você tem aí, ontem saiu uma entrevista de duas pessoas lá da XP, o Caio Megali e o Manfredini, se não me falha a memória, que são analistas ali de política e macroeconomia e tudo mais, falando que, olha, os institucionais estão bastante comprados no Kit Brasil. O que é o Kit Brasil? O Kit Brasil é dólar para baixo, né, real para cima, Ibovespa para cima e juros para baixo, né? Então, toda essa expectativa de Kit Brasil. Quem vem comprando o Kit Brasil já há algum tempo? O estrangeiro, né? Principalmente apostando aí na queda do dólar e também se ajustando ao diferencial de juros. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o institucional brasileiro, que é o gestor de fundo, né, fundo de pensão e outros, ele vinha se mantendo um pouco fora. Um pouco porque estava sofrendo muito resgate, né, principalmente os fundos macro, os fundos multimercado, sofrendo muito resgate, porque você, investidor, morre vou falar uma palavra aqui que eu não posso, mas morre de medo quando as coisas balançam e aí você sai correndo, né? Então, isso causa um movimento de saída, né, de posição dos fundos multimercado, mesmo que o gestor tenha por convicção uma posição ou outra. Ele é obrigado a se desfazer, porque ele tem que te entregar o dinheiro. Então, ele vende a posição e entrega o dinheiro para você. Então, é basicamente isso. Bom, passado o pior da crise aí dos multimercados, os multimercados voltaram a se posicionar e hoje, de acordo com a XP, estão aí
na posição investida em Kit Brasil, que é a maior desde a pandemia. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, que eu fiz participei de um evento junto com o pessoal da XP, e eles colocaram esse gráfico aí para a gente dar uma olhada. Essa linha preta aí, 90 dias úteis, né? O que eles fazem? Eles fazem um levantamento sobre quais são as posições dos fundos macro, para saber, né? E o que está acontecendo com os ativos, para saber qual é a posição deles. E se você notar aí, essa pontinha aqui mais à esquerda, aí, mais no finalzinho, mais à direita na tela, né? Não sei para vocês para que lado aparece, mas lá do meu lado oposto, lá do outro lado, passou aí um desvio padrão e se praticamente já está batendo ali quase na época da pandemia, que é aquele pico que a gente tem aí mais na meiuca. Que quer dizer o quê? Que os fundos multimercado passaram a apostar mais no Brasil. Você vê que aí em maio, mais ou menos, o pessoal atingiu o fundo dessa série aí, que começa em janeiro de 2016. Em maio desse ano se atingiu o fundo, que é bem não comprado em Kit Brasil para estar comprado em Kit Brasil. Então, os fundos de investimento brasileiro acreditando que o juro vai cair no curto prazo, que o dólar vai subir e que a bolsa também vai subir. E aí você pensa assim, cara, mas o dólar vai subir? Não, o dólar vai cair, né? O real vai subir. E aí você pensa assim, poxa, mas o real subindo por quê, né? Se tem todo esse problema fiscal, etc., tal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o estrangeiro não está nem aí para isso. E também nesse evento que eu participei aí na semana passada, o nosso querido Felipe Arslan, da Morada Capital, CEO da Morada Capital, mostrava, entre outras coisas, numa apresentação dele, esse diferencial entre juro real nos Estados Unidos e no Brasil, e como isso é uma explicação para a entrada de estrangeiros no Brasil, no que diz respeito ao mercado financeiro. Então, se vocês olharem para esse gráfico aí, da parte de baixo, né, que tem uma linha vermelha, essa linha vermelha é a média da diferença, onde fica a diferença entre o juro real brasileiro e o juro real americano. Então, você tira do juro real brasileiro o juro real americano, essa sobra, né, um menos o outro, essa sobra é o famoso spread, né? Esse spread da B brasileira sobre o TIPS americano de 10 anos é o que explicaria, então, na opinião da Morada Capital, o apetite estrangeiro pelo Brasil. E você vai notar que bem lá no finalzinho do gráfico, mais para o lado oposto ao meu aqui na tela, você também está aí batendo um desvio padrão, que é uma das máximas. Se eu conseguir tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa aqui, ó, só para vocês verem aí um pouco das datas, você vai notar aí que no comecinho no ano passado, esse diferencial diminui bastante, a gente tem um probleminha aqui, né? A bolsa cai, o dólar sobe, etc. e tal, e aí ele começa a voltar no comecinho do ano, mas agora também mostrando que essa diferença entre o juro real brasileiro e o juro real americano pode ser um gatilho de atração aí do capital estrangeiro, né? É um pouco da história do carry trade, né? De você pegar dinheiro emprestado mais barato e emprestar dinheiro a juros mais altos aqui no Brasil. Por isso que você acaba segurando um pouco do dólar, né? Então, esse é o posicionamento do investidor institucional brasileiro, que eu mostrei no outro slide aqui da XP. Você vê que está comprado em Kit Brasil, de acordo com a XP, e um dos motivos para o investidor estrangeiro também estar posicionado é essa diferença de juro real, né? Falta quem, meu querido? Falta você, pessoa física, acreditar nesse movimento. Mas também vai andar sem você, não se preocupa, né? A minha preocupação aqui é você ficar aí pensando e só entrar nisso quando for tarde demais, que é o famoso compra na alta, vende na baixa, é tudo ao contrário, perde dinheiro e depois diz que o mercado financeiro é um cassino. Muito bem. Dado esse momento aí dos investidores estrangeiros, aí eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu, estamos aí com a Bolsa de Valores em nível recorde, né?
Bolsa de Valores em 146.336 pontos ontem, depois de 0,61 de alta, né? Não é um novo recorde, mas está em nível recorde, muito próximo do recorde. Provavelmente deve fechar esse mês, vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas esse mês como o melhor mês de setembro desde 2017. Já a gente fala sobre isso. O dólar em queda, o dólar caindo horrores, né? Cadê o dólar aqui? Bom, mas o dólar caindo quase 20% no ano, né? Sinal de entrada de capital estrangeiro. Aí você fala, pô, mas o que aconteceu? O gringo está olhando para esse spread aí do juro real e não está nem aí para o problema fiscal. O investidor institucional brasileiro está olhando para o gringo e está falando, rapaz, esses caras vão entrar com um monte de dinheiro aqui, isso tudo vai valorizar e eu posso ganhar uma grana surfando a onda junto com os estrangeiros. E aí você fica pensando, mas e o problema fiscal? O problema fiscal ficou para o ano que vem. A gente se preocupa com o problema fiscal no ano que vem. Mas o TCU já deu alerta, né? Vai ter perda de credibilidade fiscal e se mudar a regra como o TCU gostaria que acontecesse, a gente vai ter aí uns 30 a 40 bi a menos para o governo gastar no ano eleitoral. Então, vocês vão ver que vai ter uma pressãozinha do TCU, que também pode ser política para atrapalhar um pouco o governo, para atrapalhar um pouco a situação. Bom, o Estadão teve acesso àquele relatório que a gente falou na semana passada, que indicava, que vazou por aí algumas frases, que indicava que o TCU achava que era meio golpe, né, no sentido lato sensu aí da palavra, era meio malandragem você fazer contingenciamento mirando o limite inferior da meta fiscal, né? Então, a meta fiscal é zerar o déficit, né? E você pode ficar 0,25% do PIB acima ou 0,25% do PIB abaixo. Se você não tem receita, o que o governo está fazendo? Né? Tem muita despesa para pouca receita, ou tem muita receita, mas tem ainda mais despesas, que é o caso, você mira ali no limite inferior da meta para não ter que cortar gasto. E aí o TCU falou, isso aqui não está certo, né, gente? Não está certo. A ideia não é o limite inferior da meta, a ideia é o centro da meta. E o governo, então, deveria fazer um contingenciamento, um bloqueio que indicasse a persecução da meta central, de zerar o déficit, né? E aí o Haddad falou que não, e o Haddad está certo. Eu vou até colocar uma frase dele ontem, ele falou sobre isso também lá no Itaú Macro Vision, um evento de Itaú aí que contou com algumas personalidades, entre elas o nosso querido Fernando Haddad. Mas o TCU teve acesso a esse relatório que diz outras cositas mais, como, por exemplo, um perigo de perda de credibilidade fiscal com práticas reiteradas de gastos do governo fora da meta. Vocês vão lembrar que tanto aqui quanto lá no antagonista, a gente vinha falando já, o Marcos Mendes falou com a gente na época, a gente vinha falando, olha, tem um golpezinho sendo feito no resultado primário e ninguém... E aí o que vai acontecer? As pessoas vão parar de olhar para o primário, que é o que aconteceu. Ninguém está muito preocupado com o gasto primário, porque o gasto primário não está sendo real, né? O governo excetua as coisas. Excetuou lá gasto com enchente no Rio de Janeiro, está excetuando gasto com o pessoal do tarifaço, né? 10 bi do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, enchente no Rio Grande do Sul, excetuou não sei mais o quê, e aí você vai tirando despesas da conta, né? Essas aqui não contam porque são emergenciais. E o TCU está dizendo, olha, não pode ser isso, porque quando foi feita a meta fiscal, a ideia desse novo arcabouço fiscal era justamente isso, dar flexibilidade para o governo, que se houvesse algumas emergências, o governo pudesse absorver na banda, certo? Então, o governo não precisaria excetuar nada, porque basicamente, olha, veio a enchente do Rio Grande do Sul, poxa, vai ser absorvida ali no 0,25% do PIB para baixo, porque a gente não estava contando com isso e não tinha como a gente se antecipar a esse tipo de coisa. Justo, mas não é isso que está acontecendo. O TCU fala o seguinte no relatório segundo o Estadão: os agentes econômicos deixam de acreditar
que a meta fiscal estabelecida na LDO é um bom guia para o resultado efetivo que ocorrerá ao final do exercício. E o resultado primário computado para fins de aferição do cumprimento da meta vai aos poucos perdendo significado econômico. É isso aqui, ó, mais bonito, né? Em palavras mais rebuscadas, é tudo que eu falei agora há pouco. Desconectando-se da realidade fiscal a cada nova exceção aprovada. É basicamente você falar assim, cara, eu vou fazer essa conta fechar. Como é que eu faço ela fechar? Tira isso aqui, ó, não põe isso aqui na conta. Pronto, resolveu. Não é bem assim, né? TCU ainda coloca o seguinte: observa-se que tem se mantido uma tendência na gestão política fiscal de se aprovar a exclusão de determinadas rubricas de despesas ou renúncia de receitas para fins de aferição do cumprimento da meta de resultado primário. Prática essa que pode reduzir a credibilidade das regras fiscais e dificultar o processo de estabilização da dívida pública. Qual é o problema com PEC dos precatórios? É outra, Maurício Henrique, muito bem lembrado. Qual é o problema de você fazer esse tipo de coisa? Qual é o problema de você lidar com credibilidade? Mas credibilidade custa caro. Quando você perde credibilidade, custa caro. Por que o Banco Central hoje tem que ficar segurando os juros escorchantes que a gente tem de 15%? Porque se o Galípolo começa a cortar logo que ele entrou os juros, eu mesmo aqui ia sentar o Paraná no Galípolo. Ora bolas, trabalhando para o governo. Por quê? Porque não tinha credibilidade. Porque o Lula ficou 2 anos falando que o Roberto Campos Neto estava trabalhando para destruir o Brasil, que ele estava trabalhando eleitoralmente porque ele era bolsonarista. Era bolsonarista? Era. Devia ter ido votar de camisa do Brasil, não sei o quê, indicando que era bolsonarista? Claro que não. Estava errado o Roberto Campos Neto nisso. Mas estava errado o presidente Lula em ficar falando assim como está errado o Trump ficar falando do Jerome Powell demitindo membro do Fed e fazendo essa ziquezira que o Trump está fazendo lá também. O que isso causa? Isso causa uma perda de credibilidade que, no fim, vai ter que ser recuperada às custas dos brasileiros. E aí, amigo, beleza, para você que está investido no Tesouro Direto, CDB de não sei quantos por cento do CDI, LCI, LCA, CRI, CRA, etc. e tal, ok, você está ganhando dinheiro com essa palhaçada do governo. Mas para quem precisa de um empréstimo, para quem precisa tocar o negócio, capital de giro, etc. e tal, ele está pagando toda essa falta de credibilidade. E quando você faz isso com o fiscal, você vai ter falta de credibilidade, ninguém acredita que você vai cumprir a meta fiscal, e aí, para emprestar dinheiro para você, como ele acha que você não vai ser uma pessoa que cuida bem das contas, o que vai ser feito? Vai cobrar mais para emprestar dinheiro para você. E aí o juro lá futuro sobe. Né? Você tem um problema aqui de curto prazo em função da credibilidade do Banco Central, né, do governo Lula e do Galípolo, e você tem um problema de longo prazo que você está montando em função da falta de credibilidade com o governo e a adesão, a aderência ao arcabouço fiscal. Tudo isso vai acabar desaguando no seu bolso. Beleza? Então, mas como o Haddad se defendeu disso? Né? Porque procurado pelo Estadão, o pessoal do Ministério da Fazenda falou, não, o Haddad já falou disso lá no Itaú. E o que o Haddad falou sobre esse assunto? Nada. Mas ele falou, o nosso querido Fernando Lero, falou que o seguinte, penso que a interpretação do tribunal que o tribunal está dando colide com a que foi aprovada no Congresso Nacional, mas nós, da Fazenda, estamos mais preocupados com o resultado econômico do que com a interpretação jurídica. Nós, da Fazenda, estamos mais preocupados com a matemática do que com a lei. Basicamente, é isso, tá? Que o nosso querido Fernando Lero Haddad está falando. Né? Porque ele está falando daquele negócio do centro da meta, etc. e tal. Ele tem razão, isso estava na PLDO, foi retirada pelo Congresso, então o Congresso acha que isso não precisa ser colocado em lei, nem ser forçado ao governo, mas deixou brecha para a interpretação, né? Porque é assim que o Brasil funciona, sempre tem uma brechinha para dar uma avacalhada nos inimigos. Né? Então, agora, o
o governo vai entrar em 2026 com essa brocha na mão aí para falar de fiscal, né? O Lula não vai mais poder falar aquela coisa de que ninguém entende mais de fiscal do que ele, porque ele fez superávit fiscal nos primeiros 8 anos, etc. Então, lá nave vá. Mas, por enquanto, estamos de kit Brasil até o final de 2026, na minha opinião, pelo menos, tá? Dependendo do resultado eleitoral, é capaz de a gente ter uma extensão aí do kit Brasil para 27 e depois do primeiro ano do novo governo, aí 28 ainda é uma incógnita, mas a gente tem aí 2 anos. O que o investidor institucional está fazendo, né? Quando eu falo, ele está apostando em juro mais baixo, está apostando em juro mais baixo, curto prazo, 2, 3 anos, porque é onde você vai ver um movimento maior aí da curva. A curva precifica um corte de 2,5 ponto percentual no juro até o final de 2026 e, historicamente, o Banco Central acaba cortando mais do que a curva está precificando e é nisso que o investidor institucional, que os gestores brasileiros estão apostando em sua maioria. Beleza? Falando um monte hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido que acho que foi bastante informação dessa vez, hein? Muito bom. Mas vamos lá. Ontem, o nosso querido Tarcísio de Freitas foi visitar o soluçante ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar com problemas aí de saúde e um soluço contínuo e ininterrompível. E aí ficou aquela coisa, né? Não, olha só, gente, eu vou tentar explicar uma coisa aqui para vocês que nem é muito meu métier, né? Mas eu gosto um pouco do assunto. Mas essa coisa de candidato, não é candidato, casa separa, casa separa, casa separa, isso vai ir assim até janeiro, fevereiro, quando finalmente não haverá mais tempo para ficar nessa palhaçada e vai ter que ser anunciado quem são os candidatos, tá bom? Então tem essa história de Tarcísio, Ratinho de Freitas, fizeram um vídeo mequetrefe do Tarcísio não, do Ratinho Júnior como uma espécie de Jedi, matando os Stormtroopers, que são... É uma coisa inacreditável. Mas o Tarcísio, então, ontem foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Existia uma expectativa de que ele, né, saísse de lá falando, não vou ser candidato, blá, blá, blá. O Flávio Bolsonaro acompanhou a visita, né, filho do ex-presidente, e na saída os dois conversaram com a imprensa, falaram algumas coisas, entre elas, né, que estariam, prestem atenção, juntos em 2026 e que agora não era hora de discutir sucessão presidencial, né? Também tem uma fala que não está nesse vídeo que eu vou colocar para vocês, mas tem uma fala do Flávio dizendo que agora o foco está na anistia, que quando isso acabar, aí sim serão definidas aí as posições, as expectativas para as eleições de 2026. Por que a gente está falando disso neste programa do Esquina Sucupira? Primeiro, porque a gente gosta de quando a política encosta no mercado financeiro. A gente gosta mais de mercado financeiro, mas a gente gosta também, né? Aliás, o nome deste programa Esquina Sucupira é em homenagem a isso, né? Esquina Sucupira é aquela esquina onde a Praça dos Três Poderes se encontra com a Faria Lima. Por isso, Esquina Sucupira, para quem não sabe, o nome está aí, explicado para vocês. E aí, tem essa história de que um dos gatilhos para a Bolsa é o gatilho eleitoral. Está todo mundo esperando isso para o ano que vem. O que está movimentando a Bolsa, a gente já falou, é o gringo e um pouco do investidor institucional acompanhando o gringo. Então, o que está puxando Bolsa, juros e dólar? O investidor estrangeiro. Fim. Tá? E quem puder acompanhar, está acompanhando. É isso. É assim que funciona. Mas tem esse gatilho eleitoral, então vamos para a história de Tarcísio de Freitas, possível, provável candidato à presidência da República, que ontem visitou então o Jair, e na saída ele e Flávio Bolsonaro falaram um pouco sobre o encontro e sobre o que esperar para o ano que vem. Vai? Cadê? Não apareceu? Muito bem. Vamos de novo. Hoje com o Tarcísio foi realmente uma visita
de amigo, né, bate-papo sobre amenidades. Obviamente falamos sobre política e da minha parte, o recado que eu quero dar para todo mundo, para que não haja dúvidas, é que independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, né, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para a gente recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2027. Que a gente está aqui, né, para reafirmar nosso apoio, nossa solidariedade, nossa amizade ao presidente, para dizer que independente de qualquer coisa nós estaremos juntos. Eu acho que nós acreditamos nesse país, acreditamos que esse país pode ter um caminho diferente, um reencontro com as suas vocações, um reencontro com aquilo que a gente está desperdiçando em termos de oportunidade. Está aí o Brasil com um sério problema fiscal que precisa ser olhado. Se isso não for olhado, a gente vai ter uma trajetória de dívida que vai explodir. Tem problemas de segurança. Eu acho que nós temos fórmulas, nós temos receitas, a gente sabe o que pode dar certo e a gente vai estar unido nesse propósito e unido sempre com o presidente Bolsonaro, que é a grande liderança de um movimento que era envergonhado, que ganhou o corpo, ganhou as ruas. Um movimento que era envergonhado, ganhou o corpo, ganhou as ruas, diz o nosso querido Tarcísio de Freitas. E o Flávio me pareceu um pouquinho ali candidato a vice, vocês não acharam, não? Achei que ele estava com uma carinha de gostaria de um lugarzinho na sua plataforma. Eu espero que isso não aconteça. Gostaria muito de ver Lula e Bolsonaro fora das eleições do ano que vem, mas o Brasil é o Brasil. Vamos ver o que acontece. A Letícia fez um comentário aqui que eu acho que vale muito a pena. Ela falou assim: o ruim é que se elegemos alguém que minimamente tem preocupação com as contas públicas, a população fica cansada de tanto aperto e acaba elegendo novamente gastadores, um ciclo infinito. Acho que a Letícia está cobertíssima de razão. E é exatamente isso. Lá na Argentina, inclusive, é um dos efeitos que o Milei está enfrentando. Você tem apoio por um ano ou dois, mas você tem um povo que não está disposto ou não tem condição de acompanhar o aperto necessário. Então, você aperta um pouquinho, tem que soltar. Aperta um pouquinho, solta de novo. Né? É aquela história de você tirar o curativo de uma vez só ou aos pouquinhos, né? Tem gente que prefere aos pouquinhos, tem gente que prefere de uma vez só. Então, e é difícil realmente, ninguém gosta de não poder gastar, de ter dificuldade para comprar comida, né, às vezes. Então, não é nem uma questão de gostar, né, é uma questão de necessidade. Então, é difícil realmente, e são muitas variáveis nisso, né? A variável política é que o populista, o cara que não se preocupa muito com as contas, tem longevidade maior nos cargos eletivos, né? Então, por isso, o populista não é populista à toa. A Maria se perguntando o que eu acho do Zema, acho ele um cara muito legal, acho que ele fez um bom trabalho em Minas, mas acho que ele não é um candidato que tem força para ser um candidato nacional. Agora, eu gosto muito do Ratinho, já falei isso para vocês, o Ratinho Júnior, como essa chapa para mim perfeita seria Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, porque Ratinho Júnior gosta de colocar o pai do lado dele e viajar ali o norte e nordeste e ganhar tudo que é voto, né? Ia ser uma beleza. Pelo motivo errado, mas mesmo assim ganharia os votos. Vamos só para a gente encerrar aqui o nosso giro dos mercados, que está sem a GC, agora sim. Nosso giro dos mercados, para a gente falar um pouquinho como estão as coisas hoje e o que esperar para o dia de hoje, né? Cadê? Aqui. Vamos colocar isso aqui na tela. Muito bem. Esse aqui é o dólar, não é isso que a gente vai olhar agora. Está aqui o Ibovespa, fechou ontem em alta de 0,61 aos 146.330 pontos. Eu tinha aqui um Ibovespa. Cadê você? Não está aqui? Não está aqui. Um momento, por favor. Também não está aqui. Vamos tirar esse monte de aba aqui, que não tem nada a ver. Ah, sim, olha aqui, ó. Ibovespa, esse aqui são os fechamentos do Ibovespa para setembro, se vocês estiverem acompanhando aí a mãozinha pretinha, tá aqui, ó. A gente está com 3,48 de alta no mês até hoje. Se a gente passar aqui 0,1 hoje, se não tiver 0,10 de alta hoje no Ibovespa, a gente vai ter, então, o maior ganho para o mês de setembro desde 2000
2017, quando o Ibovespa registrou aí 4,88% de alta. Se a gente ficar abaixo de 0,1 de alta ou cair hoje, a gente fica aí no melhor mês de setembro desde 2019. Lembrando que 2020 caiu 4,80, 2021 6,57, 22 ficou praticamente estável em 0,47, 23 também 0,71 e 2024 menos 3,08. Então setembro historicamente é um mês não muito bom para a Bolsa de Valores, mas está sendo neste ano. O dólar fechou em 5,32, queda de 0,20. Cadê isso aqui? Queda de 20%, queda de 20% neste ano de 2025, 20 não, 14% até agora, segundo aqui o nosso querido TradingView, mas deve continuar, isso é uma tendência, né, como a gente já tem falado, aí deve continuar caindo para próximo de alguma coisa que eu não vou falar o número, porque senão eu viro meme e eu não quero virar meme. Se bem que virar meme às vezes é bom, né? Você sabe que isso aqui é uma dicotomia, né, que você tem nesse negócio de internet, né? Porque você tem que fazer você tem que criar uma polêmica. Não sei se vocês gostam de polêmica, né? Você gosta lá do quebra-pau, de alguém falando mal de outro, alguém defendendo uma ideia e está errado, e aí, ou fala um número errado, né, está defendendo uma ideia, aí o outro fala, seu burrão, você nem sabe o número, tararau, é tanto, você está mentindo, você não sei o quê. Vocês gostam disso, isso acaba trazendo audiência. Então, é uma dicotomia que a gente tem para manter isso aqui onde a gente gostaria. Mas eu estou muito, muito aplicado em manter o Bom Dia Sucupira mais ou menos do jeito que a gente tem feito aí esses dias. Um pouquinho mais, não com seriedade sempre, né? Mas com um pouco de ironia e tudo mais, que é o meu estilo real, é assim que eu sou todos os dias. Mas, por exemplo, eu não quero colocar a minha vida particular no Instagram. Não consigo fazer isso, né? Tenho poucos seguidores lá, tem poucos seguidores aqui também, né? Quando compara com as pessoas aí que minha filha segue, eu até brinco com ela, né? Eu falo, mas esse cara que você está falando aí, essa mulher que você está falando, tem mais 660 seguidores? Porque eu tenho 660 seguidores. E ela morre de rir, né? Mas é isso. Bom, não sei por que eu estou falando disso, mas está aí o dólar 5,32 e Bovespa, como eu falei, 146.336 pontos, 0,61 de alta. E hoje, se bater 0,10 de alta, a gente tem o melhor mês de setembro desde 2018. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Foi isso. O petróleo continua em queda de 0,22%. Ontem caiu também. Barril do tipo Brent em $66,61. Por que, se as commodities estão caindo de preço, por que o dólar continua caindo no Brasil? Porque o gringo entra aqui em função do juro real, aquele se você entrou agora nessa live, volta depois e vai lá ver quando a gente está falando de Kit Brasil. Tem um slide da Morada Capital, um fundo aí do nosso querido Felipe Aslan, que é o CEO lá da Morada Capital. Tem essa apresentaçãozinha, peguei um slide dele onde ele fala do spread entre o juro real brasileiro e o juro real americano, e toda vez que isso fica ali perto de um desvio padrão da média, você tem, então, um pouco de entrada, um pouco mais de força aí no estrangeiro vindo para o Brasil para aproveitar esta mamata que é o juro real brasileiro. O minério de ferro também em queda de 1,42 a 103,80 a tonelada. De novo, né? Commodities em baixa, mas o dólar também caindo aqui. Normalmente isso faz com que o dólar suba. Por quê? Porque entra, como nós somos exportadores de commodities, entra menos dólar, porque a gente vende mais barato. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá. S&P 500 ontem alta de 0,26, Nasdaq alta de 0,44. Hoje todo mundo de olho na história do shutdown que a gente falou há pouco. O Nasdaq futuro agora 0,11 de queda e o S&P 500 futuro indicando aí uma abertura de sessão com 0,16% de queda. O ouro, nosso querido ouro, que pode ser afetado aí pelo shutdown em queda, deveria, né, subir como é que se diz? Em tese, né? Em teoria.
se houver um shutdown. Talvez isso aqui mostre que há alguma coisa acontecendo lá que a gente ainda não sabe. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Pronto, virei meme, né? 0,68 de queda hoje, 3.808. Ouro que já acumula 45,03% de alta em dólar, com recorde em 3.832 dólares a onça Troy. Deixa eu ver o que mais aqui. Bitcoin 112.911 e o juro futuro ontem apresentando alguma abertura aí em função das histórias que a gente está vendo nos Estados Unidos. Beleza? É isso por hoje. Espero que eu não tenha inundado vocês de informação e que pelo menos aquilo que a gente falou aqui tenha sido absorvido pelas cabeças brilhantes destes que nos acompanham aqui no Esquina Sucupira. Lembrando você que se você ainda não segue este canal, siga. É importante para a gente chegar aí pelo menos aos 1.000 inscritos, não só para não passar vergonha dentro de casa com a filha, mas também para a gente poder monetizar esse canal. Agora, se você quer ajudar a gente financeiramente, porque, como você sabe, os boletos continuam chegando, você pode assinar aqui, ó, lá o esquinasucupira.substack.com, que na semana que vem completa 1 ano nosso Substack, quem diria, ou depois de se inscrever aqui, assinar o clube de membros, é tudo mais ou menos o mesmo preço, e ajuda a gente. Eu ia falar, não, mas aqui no YouTube eu recebo menos, mas olha o raciocínio, que raciocínio tacanho e idiota, né? Eu recebo menos, então vai lá no esquinasucupira.substack. Não, por que não? Porque tem um take rate dos dois, eu acho até que é parecido, sabe? Então, e faz parte, os caras têm que ganhar dinheiro também, senão eles não oferecem essa plataforma para a gente, né? É basicamente isso. Que mais que eu tenho para dizer? Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa um recado aí nos comentários. Quando eu puder, eu respondo, beleza? Mas lembre-se de seguir a gente lá no Substack, esquinasucupira.substack.com, e aqui também no YouTube, nesse nosso canal. Se está difícil achar o Substack ou difícil achar o YouTube, o nosso canal do YouTube, coloca no Google Esquina Sucupira. São os dois primeiros resultados. Lembre-se que Esquina Sucupira é este local imaginário onde a Praça dos Três Poderes se encontra com a Faria Lima, e o Sucupira vem, obviamente, da obra do Dias Gomes, o Bem Amado, né, que fala do nosso querido e filósofo, ídolo e alvo, objetivo filosófico, Odorico Paraguaçu. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bom dia a todos, bons negócios nessa terça-feira. A gente se ouve amanhã no nosso podcast Acorda Sucupira, e quinta-feira estamos de volta aqui. Eu quero ver se trago um convidado para a gente falar um pouco sobre inadimplência no mundo agro e como é que isso afeta principalmente o nosso querido Banco do Brasil. Mas isso será na quinta-feira, se tudo der certo. Beleza? Um abraço a todos, um beijo no coração, bons negócios.